Boa tarde às crianças e os pais responsáveis das crianças da catequese. Voltamos novamente às nossas aulas. Hoje vamos para a 15ª lição, que vamos falar sobre a confissão, o sacramento da confissão, da penitência. Vamos rezar uma Ave Maria para começarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência. Então, vimos a última aula, vimos a Eucaristia, comunhão. E hoje vamos falar sobre a confissão, sacramento da penitência. O que é a confissão? É um sacramento que Jesus fez para nos perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, a confissão é um sacramento que Nosso Senhor fez para perdoar os nossos pecados cometidos depois do batismo. Ou seja, aqueles que cometeram pecado depois do batismo, então, Nosso Senhor instituiu esse sacramento para purificação dos nossos pecados. E o batismo, ele nos dá a primeira graça, nos torna filho de Deus. E a confissão, ela restitui a graça de Deus perdida pelo pecado cometido depois do batismo. Quem perdoa nossos pecados? É Deus, através do Padre, que perdoa em nome de quem? Perdoa em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós confessamos, nós vamos ali ao confessionário, contamos os nossos pecados para o Padre. Mas quem perdoa é Jesus Cristo. O Padre perdoa em nome de Jesus Cristo. O que é necessário para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão são necessárias 5 coisas. A primeira coisa é o exame de consciência. Pensar para lembrar os pecados. Então, o exame de consciência é a gente parar e pensar nos pecados cometidos. É fazer uma preparação. Quando vamos confessar, nós paramos e vamos pensar quais são os pecados que nós cometemos. Chama-se exame de consciência. A gente faz um exame da nossa consciência sobre os pecados cometidos. O segundo, arrependimento por ter ofendido a quem? A nosso Senhor. Quando nós cometemos pecado, nós não ofendemos uma pessoa qualquer, nós ofendemos a Deus. Embora nós podemos desagradar a pessoa, né, quando nós falamos uma palavra, né, que fere, né, o nosso próximo, mas quem é ofendido é Deus. Embora a pessoa fica triste, né, mas a ofensa mesmo, quem recebe é Deus. A ofensa é feita a Deus quando nós cometemos o pecado. Então, nós temos que arrepender, depois de nós pararmos e examinar a nossa consciência sobre os pecados cometidos, nós vamos pedir a Deus perdão pelos pecados cometidos. Nós vamos ter horror, né, àqueles pecados. Terceiro, propósito de nunca mais pecar. Depois de eu fazer o exame de consciência, depois de eu ter um arrependimento daqueles pecados, eu vou tomar um propósito de não mais cair naqueles pecados.
Quarto, confissão dos próprios pecados ao Padre. Então, nós confessamos, falamos para o Padre os nossos pecados. Confissão quer dizer a gente falar, contar para alguém uma coisa. E a confissão é a confissão dos nossos pecados, que nós contamos somente para o Padre. Quinto, penitência. Penitência é rezar o que o Padre manda. Então, depois que nós fazemos o exame de consciência, pedimos a graça do arrependimento, tomamos o propósito, confessamos os nossos pecados, nós vamos cumprir a penitência que o Padre impor. Seja um Pai Nosso, seja uma Ave Maria, a penitência que o Padre der, a gente tem que, logo quando sair do confessionário, cumprir a penitência. Então, esses são os cinco pontos essenciais para nós prepararmos bem para fazer uma boa confissão. Então, primeiro, o exame de consciência. Nós nunca podemos ir para o confessionário sem antes fazer um exame de consciência. Vamos chegar lá, vamos saber o que nós vamos falar. Ou, por falta de um exame de consciência, nós vamos deixar pecados sem confessar. Por quê? Porque eu vou ali sem nenhuma preparação, então não consigo lembrar todos os pecados cometidos. Então, a primeira coisa é o exame de consciência. Nunca vai para o confessionário sem antes fazer o exame de consciência. E deve ser feito com bastante atenção para que não fique nenhum pecado sem se confessar, principalmente quando se trata de pecado mortal. Segundo, o arrependimento. Então, depois de eu conhecer todos os meus pecados, eu tenho que ter o arrependimento. Pedir a Nosso Senhor perdão por aqueles pecados cometidos. A terceira coisa, o propósito. Eu tenho que tomar propósito de não voltar a cair naqueles pecados. Quarto, confissão dos próprios pecados. Eu tenho que confessar os meus pecados para o Padre. E quinto, cumprir a penitência. Então, se faltar um desses pontos, a confissão não é bem feita. E são esses 5 pontos que precisa para uma boa confissão. Pode-se esconder pecado mortal na confissão? Não. Quem esconde pecado mortal na confissão não fica perdoado e comete um sacrilégio. Então, quando nós vamos confessar, nós temos que contar todos os nossos pecados, principalmente se for pecado mortal. Não podemos esconder, ter vergonha de contar os nossos pecados. Porque se eu escondo um pecado na confissão, se for pecado mortal, eu não só não recebo o perdão dos pecados que eu acusei, mas também cometo um outro pecado ainda que se chama sacrilégio. Por quê? Porque eu escondi o pecado mortal na confissão. Não fui perdoado e saí com outro pecado ainda. Então, não fica perdoado quem esconde pecado na confissão. Então, comete outro pecado que se chama sacrilégio. Como a pessoa se confessa? Quando nós vamos confessar, então, nós vamos ao confessionário, pedimos a bênção para o Padre, Dizemos há quanto tempo não se confessa, quanto os meus pecados, escuto o conselho,
reza o ato de contrição e depois que se retirar, cumpre a penitência que o padre lhe deu. Então, para as crianças que vão confessar pela primeira vez, né, quando chega no confessionário, o padre pergunta quanto tempo não se confessa. Então, a criança vai dizer, essa é a primeira vez que eu vim me confessar, quando é pela primeira vez. E quando a pessoa já fez a primeira comunhão, já tem costume de confessar sempre, então ele vai dizer o tempo da sua última confissão. Qual foi a sua última confissão? Então não podemos esquecer dos detalhes necessários para o sacramento da confissão. Precisamos ir para o confessionário depois de cumprir todos esses pontos que são necessários para fazer bem a nossa confissão. Nunca sair, ir para o confessionário sem nenhuma preparação. Para a gente fazer boa confissão, são necessários esses pontos. A primeira coisa, o exame de consciência. Eu tenho que parar e pensar para lembrar os pecados cometidos. Para que, principalmente se for pecado mortal, não fica nenhum sem se confessar. Então, aprendemos hoje mais uma lição sobre o sacramento da confissão. Nós estamos vendo a sequência dos sacramentos e hoje vimos o sacramento da confissão. Então, fica aí mais essa aula com a lição da confissão. E na próxima aula, talvez dê as últimas 2 lições, que é a de Nossa Senhora e os santos, e a última que fala sobre a oração. Hoje não tem mais o exemplo que nós estávamos vendo sobre os 7 vícios capitais, porque terminamos na última aula. Mas fica hoje só essa lição, muito importante para nós pararmos e pensar a necessidade e a sinceridade que nós devemos ter com o sacramento da confissão. Sempre quando for confessar, a gente ter um arrependimento, ter a sinceridade e procurar fazer bem a nossa confissão. Então, peçamos a Nossa Senhora a graça de nós podermos sempre fazer do melhor modo possível as nossas confissões, que o demônio nunca consiga colocar no nosso coração o medo e a vergonha de nos confessarmos os nossos pecados. Que na hora que nós cometemos, a gente não tem vergonha, a gente não tem medo de cometer o pecado. Mas na hora de confessar, o demônio dá a vergonha, dá o medo, para que a pessoa não conta os pecados cometidos. Principalmente quando se trata de pecado mortal, que é um pecado mais grave. Nós devemos pedir sempre a proteção do nosso anjo da guarda, que ele fica sempre ao nosso lado e que ele nos livre dos pecados, principalmente dos pecados mortais. Então, para terminar, vamos rezar a oração do anjo da guarda e uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou
A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Anjinho da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para nosso Senhor. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre para o bom caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.